Camilo, primeira a questão, né, explicar qual é a principal, o que faz o Bivante ser diferente do biodiesel que a gente conhece nos postos de gasolina, os postos de combustíveis. O Bivante é um produto, premium, ele parte do nosso biodiesel, do biodiesel da BH, que já é um biodiesel de altíssima qualidade. E aqui é importante a gente fazer um parênteses. A regulação brasileira da ANP, que prescreve as especificações de um biodiesel, já são extremamente rigorosas. A nossa a regulação da ANP, ela é uma das mais rigorosas e boas do mundo. Então, a BH, dentro da especificação da ANP para o biodiesel comum, já tem um biodiesel de melhor qualidade. É um biodiesel premium, é um biodiesel muito bom na base. E nós pegamos esse biodiesel e, através da nossa engenharia, que é uma engenharia com mais de 16 anos de conhecimento em química, e aprimoramos fazendo o Bivante. O que é o Bivante? A partir de um biodiesel de altíssima qualidade, a gente faz uma segunda destilação. Através dessa segunda destilação, o Bivante evapora numa coluna de 20 metros de altura, e aí ele fica realmente 100% puro. Aquele extrato evaporado é condensado, ele volta a ficar líquido, então ele tem pureza absoluta, e em cima disso a gente coloca aditivos específicos para fazer melhorar ainda mais a qualidade, seja para cetanagem, seja para a filtragem, para garantir que não tenha entupimento de filtro, para não ter qualquer risco de contaminação. Então o Bivante é um produto premium com base no biodiesel. Benefício dele no TCO do caminhão, na questão de combustível, vai impactar em quê? O consumo ou só na questão da manutenção que vai reduzir o Não, na verdade, o Bivante, para as questões de manutenção e de TCO, foi feito para ser exatamente igual. Então, a gente já está monitorando e está aplicando o Bivante em vários clientes. A taxa de troca de filtros é a mesma que é para o óleo diesel. A questão de manutenção dos equipamentos, o catalisador, né, que é um elemento bastante caro no caminhão, ele está mantendo a mesma vida útil. Então, em termos de TCO, o Bivante está exatamente na mesma e quais base. seriam os benefícios para o frutista? Poder, para frotistas que atendem, que precisam atender, que trabalham com clientes que tenham estratégia ESG, estratégias de sustentabilidade, e várias empresas já têm, como a Uhum. maioria das empresas, ela terceiriza os transportes, ela exige por contrato que o frotista atenda a regra de sustentabilidade. Então, o Bivante, com a frota atual, com o caminhão atual, com o veículo atual, sem ter que investir em CAPEX, investir em veículos Uhum. novos nem nada, você pode utilizar ele exatamente no mesmo caminhão, colocar o Bivante, rodar. Se for um caminhão antigo, com mais de 4, 5 anos, é bom fazer uma limpeza, porque às vezes tem resíduos do próprio óleo diesel que ficaram lá. Mas a partir disso, com a sua frota atual, você está pronto para atender empresas que te requeiram, né, na contratação, uma estratégia de sustentabilidade com redução da emissão de gases de efeito estufa, já, imediatamente, Então, tudo o pronto. principal benefício dele é a redução de emissões. Ah, é. Assim, teria alguns números para a gente comparar, tanto com relação ao biodiesel atual, B16, né, mesmo que chegue em B20, né, como estão querendo, né, Está na lei do combustível do é, futuro. é, e também usa, por exemplo, a Volvo, a Volkswagen, ela já tem os caminhões homologados para B100. Na verdade, a Scania tem, A a Scania também Volvo tem, e a e a Volkswagen tem. Volkswagen mostrou em Ah, Hannover um veículo, mas eu acho que ela mostrou ainda está em processo de desenvolvimento. não, segundo o Cortez, já está homologado, está faltando é o comprador. Então tá bom, perfeito. O Cortez sabe muito mais que eu. A gente avaliou e comprovou, inclusive, na Rota Sustentável COP30, andando Acessório com a Mercedes até. 4.200 quilômetros entre Passo Fundo e Belém, 99% de redução das emissões de gases de efeito de estufa, considerando carbono biogênico, carbono equivalente biogênico, do tanque à roda, que é a combustão no motor,
E dependendo da matéria-prima, se for óleo vegetal e gordura animal, da ordem de 63 a 65% no poço a Do roda, no Poço à ciclo Roda. completo. E se a base da matéria-prima for óleo de cozinha reutilizado, já vai para 85% de redução Certo. E hoje, assim, a do produção, poço a roda. considerando 2026, como é que está hoje em termos de produção do É, Poço à Roda a gente, perdão, e qual é a perspectiva para os próximos anos? a gente tem trabalhado com a 70% de óleo vegetal, 30% de gordura animal. Nessa proporção, a gente fica nos 63,5% a 65% de Certo. redução. Certo. Também foi testado agora na Alemanha, né? Sim, a Mercedes-Benz alemã Alemanha. testou, avaliou, e o próprio chefe mundial da Mercedes para testes de caminhão falou publicamente que foi exatamente a mesma performance, as reduções de emissão foram confirmadas e eles estão bastante satisfeitos. Hoje, quantas frotas no Brasil já estão utilizando o Vivante? Olha, em termos de número de frota, eu não tenho certeza, mas já são mais de 50 Grande. aplicações e clientes. Acontece que não é só caminhão, né? Sim, A máquinas gente está usando agrícolas de máquina também. agrícola, em navegação, então o Vivante já está aí no mercado de uma maneira bem ampla. Em termos de preço do Vivante, como é que está em comparação com o diesel convencional? Olha, o preço do biodiesel, ele varia, são duas commodities totalmente independentes, né? O óleo diesel varia de uma forma, e é fruto do mercado da OPEP e também da regulação de preço a nível nacional que o governo faz. Mas eu vou pegar em linhas gerais em termos de mercado. O biodiesel varia, perdão, e o biodiesel varia em função da commodity, da safra, da Do agro. entre-safra, então eles variam de maneira diferente. Tirando uma média, o Vivante está posicionado a mais ou menos 10% acima do preço do biodiesel, que é mais ou menos, dependendo da época do ano, igual a do diesel, depende da época do ano. É, então, o Vivante ele é extremamente atrativo, muito mais atrativo com a HVO. Num momento normal, porque num momento de guerra no Estreito de Hormuz bloqueado, que o óleo diesel Uhum. subiu muito, o biodiesel e o Vivante já estão Mais barato. mais baratos. Eu tive até agora, né, na Rodonaves com o Regis, CEO do grupo. Nos testes dele tá valendo a pena, né? Eles já estão utilizando, né? Sim. Inclusive, né, lá ele falou que já tem instalado um tanque dentro da unidade de Farroupilha, de 15 mil litros. Como é que está essa aceitação, né, dos frutíferos? Já tem outros, né, que instalaram, tem o primeiro que instalou. E qual a vantagem para o frutista ter um tanque de Vivante dentro da garagem? Olha, como nós estamos comercializando o Bivante diretamente para o consumidor final, para o frotista, o fato dele ter um reservatório já na garagem dele é muito melhor, porque a nota fiscal sai da B8, vai para o frotista, já abastece lá no tanque e ele já pode utilizar sem qualquer risco de contaminação num reservatório intermediário, sem qualquer tipo de comprometimento dentro desse processo da cadeia logística. Então, ele é muito mais conveniente e já tem algumas transportadoras optando por essa solução. Certo. E os transportadores que não têm essa ainda fez esse investimento de ter um tanque próprio, como é que ele faz para poder ter? As grandes transportadoras trabalham com muitos volumes e, nesses exemplos, elas têm tanque próprio. Mas o próprio mercado tem soluções, tem um reservatório de 1.000 litros, um, que é um isotanque, que chama, o pessoal chama ele IBC, uhum, que ele é pronto para armazenar e você armazena 1.000 litros. Você pode ter, se você tem um consumo mais baixo, 5.000 litros armazenados. E um reservatório de 15 mil litros é um padrão. O próprio mercado tem reservatórios grandes de 10 mil litros e de outros volumes. Solução de é, armazenamento tem um monte. que eu imagino assim, mesmo que ele tenha, no caso, por exemplo, o objetivo da Rodonaves é que até 2030 que 5% dos caminhões da frota total da Rodonaves Maravilha, rode com biocombustível. maravilha. O caminhão com o B16
E o... B15, o que está no Ah, é, mercado é é B15. B15, é. Ainda não virou. É que a aliança, eles falam tanto disso que a gente Isso assinou com aí. 16. Isso Né? aí. É, então, ele tem que ter um tanque para o biodiesel, porque não pode misturar, né? O biodiesel convencional e o da Bivante. Ele tem que ter um tanque para o combustível B15, que é o do mercado, do mandato da lei, e para o Bivante, porque a gente trabalha com o Bivante a 100%. Agora, uma situação hipotética, não sei se já aconteceu, né? Ele sai da garagem com o Bivante, mas tem que abastecer na estrada. Não é problema Pode nenhum. misturar, não tem É problema por nenhum. isso que a gente fala que o Bivante ele é integralmente intercambiável. Certo, O motor não mexe em nada, ele não tem problema nenhum. certo. Agora, vamos falar do que está para vir, já está muito forte na Europa e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente está começando, que é o HVO. Né? Como é que vocês estão? Qual é o planejamento? Quais são os gargalos? A BH conhece muito do HVO, porque um dos primeiros projetos para a América Latina sobre HVO foi a BH que começou há cerca de 6 anos, e a nossa engenharia começou a estudar o HVO há muito mais tempo. O processo produtivo do HVO ele é um processo mais caro por natureza. O biodiesel, né, falando tecnicamente, o processo é a transesterificação. O HVO é o hidrotratamento, e a BH conhece bem os dois processos. Então, na largada, o custo do HVO já é bem mais caro do que o custo do biodiesel ou do Bivante. E isso a gente percebe no mercado, porque ele é bem mais caro no mercado internacional. À medida que o custo seja mais caro, automaticamente o preço ele depende de quem já investiu em planta para produzir ou não, ou ele está sendo importado e tem o custo da logística e dos impostos de importação. Então, a gente entende, a gente percebe que não vai haver, seja no curto ou no médio prazo, HVO no território brasileiro, porque ele vai estar num preço tão alto que o frotista não vai conseguir pagar. E é por isso que a gente desenvolveu o Bivante. O Bivante é uma solução brasileira de um combustível renovável que pode ser utilizado no motor de qualquer veículo ciclo diesel, 1 para 1, num preço acessível. Então, a gente tem no Bivante todas as características de qualidade e de performance e de sustentabilidade do HVO num preço acessível para o nosso mercado. E só para ficar assim, bem claro, o Bivante, ele não é ele é um biodiesel para ser usado 100%. Ele não é para ficar fazendo mistura. Não vale ele pode misturar. Eu falo Tanto é que quando mas o aí cara perde o benefício do perde o benefício, você tá com ambiental. um produto nobre que você não está atingindo um benefício ambiental. Certo. Muito obrigado também,